Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, para todos sempre. Nós vamos ouvir o Grupo Caris louvando ao Senhor, chamar o Grupo Caris para estar louvando a Deus, os hinos congregacionais, 2 hinos da harpa cristã. Vamos lá? Grupo Caris louvando a Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o hino de número 225. Glória a Deus. Na batalha contra o mal, se valente, segue em marcha triunfal, se valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, se valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente.
467. 467. Você pode ficar à vontade para louvar, viu, irmãos? Aumentar um pouquinho o volume, em nome de Jesus, para nos ajudar aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, por que duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abrir, quando força tu és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, na montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, suas mãos bem te podem suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus, com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo, solta o cabo da nau, vai, toma os remos, só igreja, e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aplauda o nome do Senhor, meus irmãos, essa noite. Eu quero só esclarecer aqui um fato muito importante, irmãos, que Danal não é um homem, viu?
Certo? Não é que alguém está mandando o Danal soltar o cabo não, viu, irmãos? Tem gente que pensa que Danal é um homem. Havia um cara pregando dizendo, rapaz, Danal era um homem valente. Todo mundo gritava, solta o cabo, Danal, e ele não solta. Danal, irmãos, nau é embarcação, tá certo? A nau dos navios, que é justamente a direção, né, das embarcações, tá certo? É tanto que ele diz, solta o cabo da nau, toma só os remos, deixa que Jesus direciona o barco da sua vida. Amém, meus irmãos? É só uma curiosidade para a gente não ficar, rapaz, que homem valente era esse que não soltava a nau? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segunda epístola de Paulo aos irmãos em Tessalônica, capítulo de número 2, versículo de número 1. Nós esclarecer, irmã Flávia não está aqui hoje, chegou muito tarde do trabalho, cansada, e ela não pôde estar aqui hoje, tá certo? Só explicando aos irmãos o motivo da ausência da irmã Flávia. A irmã Flávia fala da minha esposa, tá certo? É que a Flávia também está com problema de enxaqueca, né? A dor de cabeça da irmã da Flavinha é uma luta. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 1, quem encontrou diga amém. Vamos ler o texto bíblico que nos diz assim, irmãos. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu acostumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração
e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Quantos podem dizer amém? Glória a Jesus. Vamos orar nessa noite. Eu quero chamar para estar orando por nós aqui o auxiliar. Tá aí, vem cá. Em nome de Jesus, orar por nós nessa noite. Glória a Deus. Ora aí pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, neste momento, ó Deus, eu já quero te agradecer, Pai, por este momento, qual o Senhor nos concede, nesta noite, estar aqui, Pai, na tua casa, na tua presença. Meu Deus, que o Senhor venha tomar o primeiro e o último lugar deste trabalho, Pai, pois esta obra é tua. Abençoa, meu Deus, aquele que vai trazer a tua palavra, Pai. No nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém.
que nos chama a atenção. Paulo, ele mais uma vez está falando com os irmãos em Tessalônica, e o capítulo 2 ele começa com um apelo. Ele começa com um pedido de Paulo, e ele fala, e ele mostra que esse pedido, meus irmãos, é um rogo, porque ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais tão facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto, né? Paulo, ele faz esse apelo aos irmãos que estão ali em Tessalônica. E é interessante, meus irmãos, que ele faz esse apelo tratando de um assunto que ele já havia tratado na primeira epístola. E que assunto era esse? Sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo usa como peso, como
a afirmação para o seu apelo àqueles irmãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo. No capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, Paulo, ele já apela aos irmãos na sua primeira epístola a estarem olhando com fé, com firmeza, porque o arrebatamento certamente aconteceria. Então ele faz esse mesmo apelo àqueles irmãos que estão ali. Ele traz novamente esta visão: olha, meus irmãos, eu vos rogo que vos não movais tão facilmente da vossa fé, porque a vinda do Senhor já está próxima. Então Paulo, ele olha com essa perspectiva, Paulo, ele olha com essa visão. Que visão? Que a qualquer momento Jesus virá. É Martinho Lutero que ele diz uma frase, que essa frase, quando eu ouvi ela a primeira vez, essa frase marcou muito meu coração. Ele diz assim: eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltará amanhã. Ou seja, uma intensidade. Paulo, lá no capítulo de número 4, versículo de número 16 da primeira epístola aos Tessalonicenses, ele diz que ele estaria no meio dos arrebatados. Não é isso que ele fala? Porque assim, depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Paulo cria que o arrebatamento poderia acontecer nos seus dias. Os discípulos da primeira era, a igreja primitiva, a Bíblia diz no capítulo 2, que eles começaram a distribuir as suas rendas, a vender as suas terras, a se desfazer dos seus bens, porque eles criam que logo Jesus voltaria para os levar para estar com ele. Ou seja, Paulo está com essa visão para a igreja: não vos movais, não perdais o vosso foco, não tirem a vossa vista de Cristo Jesus. O versículo 1 e o versículo de número 2 desse capítulo traz duas grandes verdades para nós. Quais são as duas grandes verdades para nós, pastor? Primeiro, a nossa esperança eterna deve ser o nosso combustível para nos fazer prosseguir na caminhada. Eu vou repetir para você de novo. A primeira lição que nós temos dentro desses dois versículos aqui é que a esperança eterna do crente deve ser o combustível que o se faz mover na caminhada cristã. O que é que nos move? Hein? O que é que nos motiva? O que é que nos faz querer ser alguma coisa? O que é que está adiante de nós? Deixa eu lhe dizer uma coisa: nada é o suficiente para a vida do cristão, senão a esperança da vida eterna para nós. E sabe por que eu estou dizendo isso a você, meus irmãos? Olha o último versículo. Olha os dois últimos versículos desse capítulo, o 16 e o 17. Olha o que é que Paulo diz. Ele diz assim, ó: ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e boa esperança pela graça. Olha o que Paulo está dizendo, meus irmãos. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Ele fala assim: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, não é isso? Os passos de um crente fiel são confirmados pelo Senhor. É isso que Paulo está dizendo àquela igreja. Primeiro, a esperança da vida eterna não é aqui,
não é o amanhã. Não, para nós é a esperança da glória eterna. Deve ser o combustível da nossa fé. Deve ser o que nos move. Deve ser o que nos faz se movimentar na caminhada cristã. Deve ser a substância da nossa fé. Acredito aqui que ninguém nunca teve a experiência de estar no céu. Só conheço um homem, 2 homens biblicamente que foram levados até o céu, que é Paulo e João. Não, pastor, eu vi o testemunho da irmã no YouTube dizendo que foi no céu. Eu não acredito na irmã. Não acredito. Porque Paulo, o apóstolo, o grande missionário, diz que foi levado até o 3º céu e ele foi proibido de falar das coisas que ele viu lá. Não é isso que Paulo diz? Ele diz, conheço um homem que foi levado até o 3º céu, se dentro do corpo não sei, se fora do corpo eu não sei. Deus o sabe, e viu coisas lá que é inefáveis falar ao coração dos homens. Ele não pode falar. Aí João vai até o céu, tem as revelações do Apocalipse, aí ele vai e escreve como uma revelação. Aí alguém vai dizer assim, mas eu vi isso, eu vi aquilo outro. A Bíblia já fala para mim o que é que tem no céu, meu irmão. E só isso é o suficiente para a vida do cristão. Aleluia. Não me importa se lá no céu ele viu uma gaveta com unha de crente, com cabelo de crente, para mim tanto faz, meu irmão. O que significa, o que é importante para mim, é o que o meu Senhor Jesus Cristo, Ele falou para nós. Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar o lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Então deve ser estas palavras que nos faz olhar com clareza para além das adversidades, para além das incertezas. Por quê? Porque a nossa esperança eterna, ela é verdadeira. Por isso que vale a pena você perseverar. Olha o que Jesus disse em Mateus 24:14. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê, irmãos? Será o quê, irmãos? Acorda aí, será? Ixi, está dormindo. Será salvo. É por isso que a esperança eterna deve ser o combustível para o avanço da nossa fé e da caminhada cristã. Segunda lição que nós encontramos aqui, nessa epístola, nesse segundo versículo, é que Paulo diz assim, e não vos movais. Olha, tão facilmente do vosso entendimento. Coloca aí, Marquinhos. E não vos movais. Tão facilmente. Meus irmãos, já percebeu como é fácil sair da igreja? Já percebeu? Já percebeu como é fácil se magoar? Hein? Já percebeu como a nossa geração, meus irmãos, é uma geração Nutella? Já? Eu vou usar uma expressão bem moderna. Tem o crente Nutella e o crente raiz, não é assim? Né? Aqueles irmãos mesmo raiz, aqueles irmãozão mesmo forte. Está vendo às vezes uma situação pesada dentro da igreja, aí às vezes, ai meu Deus, a igreja é perfeita, a igreja tem esses problemas, não vou mais ficar nela. Crente raiz mesmo, aquele, rapaz, a igreja está com um problema, vamos orar para Jesus reverter esse quadro aí. Crente raiz é aquele, meu irmão, ninguém sai do barco, todo mundo fica aqui dentro, aleluia. Jesus está no controle, na direção de todas as coisas. Já percebeu como a nossa geração é uma geração que se magoa tão facilmente? Esses dias eu vi uma cantora gospel, não vou dizer o nome da Priscila Alcântara, não preciso dizer o nome dela. Eu amo aquela menina em Cristo Jesus, mas que ela fique para lá. Ela dizendo para uma multidão, nós não somos pecadores. Eu não sou pecador, porque eu sou filha de Deus. Aí ela diz assim, você também não é pecador. E a multidão, glória a Deus. E quando Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará da condenação desta morte? Hein? Quando o apóstolo João,
nos revela que nós somos pecadores e carecemos do socorro e da graça de Deus para as nossas vidas. Ei, aleluia! A nossa geração é uma geração acostumada com oba-oba, com quero-quero, é ou não é? Hein? Tudo tem que estar bem, tudo tem que fluir com tranquilidade, tudo tem que estar acontecendo, as mil maravilhas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meus irmãos, aleluia. Deus nos chamou para ser vasos. Você já viu como é o processo de formação de um vaso? Já viu? Tira lá do barro, não é assim? Tira lá do barro, trabalha ele lá nas rodas, não é assim? E é o processo demorado até dar forma ao vaso. Aí o vaso olhou e disse: rapaz, não presta não, quebra de novo, faz de novo. E o vaso está lá na mão do oleiro, e o oleiro está trabalhando no vaso. Depois de um tempo ele vê, ficou bom, vamos passar pelo fogo, para ele encorpar, ficar bom, para então começar a ser usado. É por isso que Paulo está dizendo isso assim: meus irmãos, não vos movais tão facilmente. Segunda lição que nós temos aqui, irmãos, é que nada, diga comigo, nada deve nos mover da nossa posição em Cristo. Nada deve nos mover da nossa posição em Cristo. Mas é absolutamente, pastor, foi uma prova tão terrível, pastor. Pastor, foi a quarentena, pastor. Pastor, foi a foto dos cultos, pastor. Pastor, foi uma palavra da irmã. Pastor, foi a palavra do irmão. Pastor, foi o senhor que não passou por mim, não me deu parte do seu. Não gostei, pastor. Pastor, foi o irmão que passou por mim, me fez raiva, pastor. Eu não quero mais saber dessa igreja, não. É muito fácil nós abandonarmos Cristo. É muito fácil nós nos demovermos da nossa posição. Olha o que é que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8. Coloca aí, Marquinhos, por favor. Romanos capítulo 8, versículo de número 35. Romanos 8, 35. Olha o que é que Paulo ele vai falar, meus irmãos. Romanos 8, 35. Olha o que é que Paulo fala acerca do que pode vir contra nós. Do que pode se levantar contra nós. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, a angústia, a perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo, é a espada. Continua aí. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Você sabia que todos os dias Satanás está tentando tirar a tua vida? Você sabia que todos os dias há uma ação do maligno, há uma ação de demônios para destruir você, para arruinar você, para causar angústia, tribulação, depressão na sua alma? Você sabia disso, meus irmãos? Que nós somos reputados como ovelhas para o matadouro? Mas olha o que Paulo diz, versículo 37. Mas em todas estas coisas, perigos iminentes de morte, fome, nudez, perseguição, tribulação, angústia, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Aleluia. Continua aí, Marquinhos, não acabou não. Aí ele diz, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, ou seja, demônio, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite? Não é desculpa para você sair da igreja. Acaba com essa conversa besta. Eu vou sair. Acabou. Estou triste. Pensei que era uma coisa, é outra, quero mais não.
não vos movais tão facilmente. Não deixeis a vossa posição. Meus irmãos, essa é a grandeza de nós, de Deus para as nossas vidas. Paulo, ele continua o assunto do capítulo 2 e ele trata de um assunto peculiar, uma visão escatológica, já que ele está falando da vida do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo precisa precaver a igreja do que pode acontecer. Paulo precisa fazer com que a igreja entenda que o mundo não é mil maravilhas. Hoje eu ouvia um pastor pregando, ele disse uma coisa muito interessante, aquilo marcou meu coração. Hoje nós não temos mais igrejas inimigas do mundo, nós temos igrejas amigadas com o mundo. E não se engane, eu não estou falando de pessoas que estão no mundo, eu estou falando de igrejas amigadas com a corrupção mundana, de igrejas batendo palmas para a imoralidade sexual, para a perversão, de igrejas aceitando e recebendo no seu seio pessoas totalmente descompromissadas com a verdade. Aleluia, dá para dar glória a Deus aí, meu irmão, dá? Às vezes desce seco o negócio, é ou não é? Paulo está alertando a igreja que há um mal no mundo. Grave isso que eu estou lhe dizendo. Há um mal terrível no mundo. Diga, há um mal terrível no mundo. Fale isso, fale. Há um mal terrível no mundo. Você já vai entender o que eu vou falar. Aí Paulo fala no versículo 3, versículo 4 sobre um camarada. Olha o que ele diz. Ninguém de maneira alguma vos engane. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. E o que é esse filho da perdição? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Quem é esse? Quem é esse? Quem é? O anticristo. Diga comigo, esse é o anticristo. Agora preste atenção no que Paulo ele diz aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Coloca lá, Marquinhos, por favor. 2 Tessalonicenses 2:3. 2 Tessalonicenses 2:3. Sem que antes venha a apostasia. E o que significa apostasia? Abandono generalizado da fé. Apostasia significa abandono generalizado da fé. E existem 3 tipos de apostasia: apostasia pessoal, apostasia moral e apostasia doutrinária. O que é apostasia pessoal? Se você quiser anotar isso, anote, isso é importante. O que é apostasia pessoal, pastor? É quando eu decido me distanciar da verdade. É quando eu me desvio dos preceitos divinos. O que é uma apostasia moral? É quando a degradação do caráter vai tomando de conta do coração de um coletivo, de uma multidão ou de uma sociedade. Isso é apostasia moral. Você quer ver o que é apostasia moral, meu irmão? Uma mãe que acha bonito a filha de 2, 3 anos de idade rebolando o bumbum nas redes sociais, escutando funk. É bonito. Isso é apostasia moral. É quando a sociedade aceita que um homem se deite com outro homem, e aí eles adotem uma criança na intenção de constituir uma família. Isso é apostasia moral. Apostasia moral é quando, estou falando no sentido de igreja agora, é quando a igreja aceita, abraça o pecado, não combate o pecado, e o pecado começa a se generalizar dentro da igreja. Você quer ver uma igreja que passou por isso? A igreja de Tiatira.
a profetisa, que se chamava Jezabel, não era assim? A mulher que estava lá dentro daquela igreja, que havia sobre ela o mesmo espírito que atuava na Jezabel de Acabe. E a igreja aceitava, a igreja batia palma. Olha que coisa linda! É quando nós vamos abandonando os preceitos da palavra de Deus para a igreja. E aí vem a apostasia doutrinária. Que é a apostasia doutrinária, pastor? Achei muito interessante esses meninos aqui. Eles têm um grupo deles chamado Grupo Caris, no WhatsApp. Fizeram uma lista de música, não foi? Botaram lá uma lista de música. E aí disseram assim: escuta essa música aí, pro senhor ver se não tem alguma besteira. Eu conheço as músicas que eles passaram. Não, pode botar. Mas meu irmão, eu mandei tirar uma, não foi? Mandei tirar uma música que eu não gosto, é cheia de heresia, mas todo mundo ama cantar aquela música. Não tem nenhum problema. Não vou dizer o nome da música Raridade do Anderson Freire, porque é antiético, é errado. Mas eu não gosto daquela música. Aquela música ela é uma apologia muito grande ao pecado. O que você fez não mudou o início. Não mudou o início. O que foi que Adão fez, meus irmãos, que mudou o início de tudo? Hein? Adão comeu do fruto que Deus disse que ele não comesse. E o que foi que aconteceu? Ele continuou lá do mesmo jeito? Foi isso que aconteceu? Eu disse: pode fechar esse negócio aí, ninguém entra mais aqui dentro. Vai todo mundo para fora, sai todo mundo daqui. Não foi assim? Mudou ou não mudou o início? Hein? Como eu começo essa música? Como é? Não consigo ir além do teu olhar. Está falando de você, não está falando de Deus. Tudo que eu consigo é imaginar a beleza que existe dentro de você. O que foi que o salmista disse? Que os seus ossos apodreciam por causa da inveja, por causa do pecado. Olha a beleza que existe dentro de nós. Olha o Paulo dizendo: o bem que quero fazer não faço. Por quê? Porque o mal, o pecado ainda habita dentro de mim. Não consegui além do olhar, tudo que eu consegui, mas a beleza que existe dentro de você, não é? Não, como é? A beleza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, assim. Presta atenção, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando, eu consigo a Deus adorar. Seja sincero, você olhando para mim, você consegue adorar a Deus? Hein? Olhe para mim, diga isso. Rapaz, pensando bem, consigo não, pastor, não é mal não. O que eu consigo imaginar é que pecado pode derrubar você. O que eu consigo perceber é que a nossa estrutura, o nosso caráter, ele é deformado, independente do quão santo você seja, meu irmão. Ainda que perfeitos, somos imperfeitos por causa do pecado. Aí ele diz: te olhando eu consigo a Deus adorar. Não consegue, não dá. Porque Deus não usa reflexos para a sua adoração. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Você pode dizer nessa noite: Senhor, diga: Senhor, eu sou miserável pecador, mas a tua graça basta sobre a minha vida. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Aleluia. Deus está aqui nessa noite, meus irmãos. Deus está aqui nessa noite, meus irmãos, com a sua graça. Ele diz: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem, meus irmãos? Quem é esse camarada que Paulo está dizendo à igreja: cuidado. Quem é ele? Vamos ver quem é ele. Vamos ver quem é ele. Jesus falou sobre ele. Mateus 24:15, coloca aí. Mateus 24:15. Jesus falou sobre ele. Quem é esse camarada aí? Olha aí, ó. Sabe quem é ele, meus irmãos? Ele é o anticristo.
Sabe quem é ele, meus irmãos? Ele é o abominável que estará no lugar santo, querendo se passar por Deus. Coloca aí. Quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entenda. Olha quem é esse camarada aí, meu irmão. É o anticristo. Sabe quem é esse camarada aqui que Paulo está falando? Paulo está falando, e João vai ter a revelação da besta que sai do mar. Olha aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 6. Coloca aí, Marquinhos. Apocalipse 13, 6. Apocalipse 13, 6. Olha quem é esse camarada. Preste atenção aí quem é ele. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 6. Na revelação de João, ele é a besta que saiu do mar. E olha o que é que ele tem, ó. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Você está entendendo quem é esse camarada aí, o anticristo? O falso profeta, um mentiroso enganador, com a tentativa fajuta de querer ser Deus. Já percebeu quantos homens têm se levantado no nosso meio querendo ser Deus? Hein? Ele é o homem da iniquidade. Sabe o que significa homem da iniquidade? Preste atenção. Pastor, por que o anticristo ele é tão terrível? Paulo diz que ele é o homem da iniquidade. E o que quer dizer homem da iniquidade? Ele carrega sobre si um mundo de pecados. Você está entendendo? Aí o cantor diz assim, ó. Não estou dizendo lá que o irmão é herege, não. É porque ele teve a infelicidade de escrever essa música. As outras músicas dele são bem bonitinhas. Mas ele teve a infelicidade de escrever essa música. Ele diz assim: te olhando eu consigo a Deus adorar. O homem da iniquidade, ele vai levar sobre si um mundo de pecados. Porque a palavra iniquidade significa um mundo de pecados. É isso que significa iniquidade. Então, meus irmãos, olha o que é que Paulo está dizendo para a igreja. Entenda isso. Paulo está dizendo para a igreja: cuidado, porque o anticristo vai se manifestar. Só que a Bíblia diz, olha o que é que Paulo fala no versículo de número 5. Olha aí, versículo de número 5, coloca lá, Marquinhos. Versículo de número 5. Ele diz assim: se lembrem de quando eu estava com vocês, eu falava sobre estas coisas. Eu vos ensino, vocês vão se lembrar. Se lembra disso? Aos irmãos, amém. E vocês se lembram também que eu falei sobre um que o detém. Olha o versículo de número 6, olha aí. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. E quem é esse que o detém? Quem é? Quem é esse que ainda detém o aparecimento do anticristo? Quem é? Hein? Eu estava lendo alguns comentaristas bíblicos, eles falando que isso era o Império Romano, que era Paulo pregando contra as imoralidades do Império Romano. Sabe quem ainda detém que o anticristo se manifeste e destrua por completo a igreja? É o Espírito Santo. Quem é que está na igreja ainda? Quem é que está na igreja? Jesus disse o quê? Estou convosco até a consumação dos séculos. E Ele está na igreja através de quem? Através do Espírito Santo. Porque Ele disse, ó, eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o meu Espírito da verdade. Não é assim? Aleluia, Jesus. O Espírito ainda está na igreja, então Ele ainda detém. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Deus ainda está no controle de todas as coisas. Há um mal terrível no mundo, sim há. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente para que seja manifestado. Mas agora alguém o detém.
É o Espírito Santo que ainda convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia, Jesus. Ainda é o Espírito Santo que está trabalhando em nossos corações e nos fazendo vencer o pecado. É o Espírito Santo que está na igreja todos os dias clamando junto com a igreja: ora vem Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo junto com a igreja for levado, então o anticristo vai começar a agir com seu poder, meu irmão, mas a igreja será guardada para a glória de Deus. Quem crê nesta palavra pode dizer um amém? Oh glória! Há 3 coisas que nós podemos analisar aqui, meus irmãos. Primeiro, sim, de fato há um mal terrível sobre o mundo. Tem gente que nega a existência de Satanás. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Rapaz, diabo não existe não, rapaz, existe. Negar a existência de Satanás é igual você meter a sua cabeça dentro do bocado de terra igual um avestruz. Se fazer de doido. Não existe não, rapaz. Não existe não. Está vendo que Deus vai deixar o diabo existir? Vai. O mal existe. Olha o que é que João diz na sua primeira epístola. 1 João capítulo 2, versículo 18. Ele adverte a igreja: filhinhos, cuidado, filhinhos, porque o espírito do anticristo já opera. O espírito do anticristo já atua dentro da igreja, já se manifesta no meio do mundo. Aí João diz assim: porque já há muitos anticristos. Aí ele diz assim, Aí ele diz assim, e tem um segredo: saiu do nosso meio. Saiu daqui, de cima. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Eu fico de orelha em pé quando eu vejo um pregador chegando. Aí ele diz logo assim: sou profeta de Deus. Você não fica não? Você não fica não? Eu fico, irmãos. Eu fico, porque quem é profeta sincero de Deus, ele não anda por aí dizendo que é profeta. É ou não é? Hein? Ele anda dizendo, meus irmãos: Pai, me respeite, eu sou homem de Deus, rapaz. É ou não é? É ou não é, meus irmãos? Porque aquele que é profeta de verdade, aquele que é homem de Deus de verdade, aquele que é mulher de Deus de verdade, ele não a si mesmo se exalta, mas os outros enxergam nele que ele é homem e mulher, ou é homem ou mulher de Deus. Você lembra daquela viúva, aquela mulher dizendo: meu filho, eu tenho percebido que esse homem que passa por aqui, ele é homem de Deus. Eu vejo ele indo e voltando, não vejo ele com confusão, não vejo ele com arrumação, não vejo ele com um negócio pelas costas, é tudo direitinho, as corras dele. Isso é homem de Deus, rapaz. Isso é homem de Deus, rapaz. Não, mas ele veio aqui, fez uma oração, moveu o céu, moveu a terra aqui, mas está em pecado, então não é homem de Deus. Não, meus irmãos, mas veio aqui, falou em língua, profetizou, revelou, disse um monte de coisa, mas não está de acordo com a verdade, então não é profeta do Senhor. É para dar glória a Deus aí, meu irmão. É porque a gente gosta de exaltar o que não é de fato. É ou não é? Eu lembro do irmão que chegou para mim uma vez. Dirigindo a minha primeira congregação. E aí eu vi aquele irmão vindo, rapaz. Ele vinha todo se requebrando. E eu me lembrei daquele meme que tem, né? Mano, tu é, né? Mano, tu é, mano. E ele veio todo se requebrando. Eita! Aí eu olhei
para a cara dele, eu estava assim da igreja, na porta da igreja. Aí o jovem ficava, vixe, olha o pastor, isso aí é o pastor fulano. E vem, paz do Senhor, varão. Eu olhei para ele, paz do Senhor, meu filho, tudo bom? Eita, desse jeito, eu disse, rapaz, para com isso, meu irmão. Estou vendo que tu és homem de Deus, aquela coisa toda. E sai passando, vai-se embora. E foi-se embora. E todo mundo dizendo, pastor, esse rapaz é da revelação. E aquilo ficou na minha cabeça. Pai, esse rapaz, ele é meio mole, meio... Paz do Senhor. Rapaz, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa estranha. Ele era muito mole, Guilherme. Ele era... Cabelinho assim, lisinho de lado, caindo assim na testa. Aí eu fui perguntar a uma irmã, disse, irmã, você conhece esse irmão? Eu disse, conheço, pastor. É uma benção, pastor, é uma benção. Ele fica lá no Monte da Sabiaguaba, naquela barraquinha das revelações lá. Da barraquinha da tapioca, né? Que tem um monte de revelação. Aí ele é crente, irmão. Disse assim, pai, pastor, tem umas arrumações de visão de águia. Eu disse, é mesmo, é. Eu disse, eu não fui com a cara dele, não. Pastor, eu chamo ele para pregar aqui. Ele disse, não chame não. Eu não fui com a cara dele, não. Eu disse, como assim, pastor? Eu disse assim, esse rapaz tem alguma coisa estranha. Na hora que ele passou aqui por mim, aqui, meu irmão, esse rapaz ele não está com sinceridade na presença do Senhor. Tá não, pastor? Eu disse, tá não. E espere logo, pastor, mas ele é casado, ele tem filho. Eu disse, espere logo, meu irmão, escanda esse rapaz aí. Meus irmãos, estava com 5 meses na igreja, essa irmã, ela disse, pastor, eu tenho uma coisa para contar para o senhor. Eu disse, o que foi, meu filho? Sabe aquele irmão que passou aqui naquele dia, pastor fulano, ele é muito conhecido, eu não vou dizer o nome dele não. Sabe fulano, disse, sei. Pastor, você acredita que ele deixou a mulher e foi se juntar com um rapaz lá na beira-mar, pastor? E carregando uma multidão de jovens atrás dele. Eu disse, aquele monte de menino, irmã, que estava com ele, disse assim, pastor, tudo desviado. Tudo desviado. Há um tempo desses atrás, aqui na Palpina, tinha um camarada aqui, que ele ia para umas orações nas casas aqui. Era bem aqui, subindo aqui. Nessa parte aqui de trás ali. Assim que começou essas invasões aqui. Orava com as luzes tudo apagadas. Quem lembra disso aqui? Lembra, Mangley? Pronto. Botava uma capa vermelha, botava uma capa preta, não era? E ficava com negócio de revelação. E assim, vamos, irmão Bruno. Eu disse, eu lavo para embaraço, minha irmã. A roupa é negócio estreito, meu irmão, desse jeito aí, isso é embaraço. Daqui a pouco vocês vão ver história saindo desse meio aí, minha irmã. Dito e feito, meu amigo. Camaradinha ia lá e ficava passando a mão no seio das irmãs, ficava palpando as irmãs. Então eu vou dizer uma coisa aqui nessa noite: cuidado com aqueles que dizem ser de Deus e andam distantes da palavra de Deus. Deus não tem compromisso com embaraço, meu irmão. Deus não tem compromisso com macumbaria gospel. Deus não tem compromisso com satanização dentro da igreja. Não pode dar glória a Deus não, dá, irmão? Eu lembro que uma vez a gente foi expulsar o demônio de uma jovem. Então, que hora, menino? A gente foi expulsar o demônio de uma jovem. E o rapaz que estava lá na nossa frente, bateu naquela menina, chamando o demônio que nem presta. Eu vem fulano, vem Beltrano, vem Cicrano, vem. Eu era novo convertido, irmão. Naquela hora estava eu, meu pastor, os obreiros da igreja. Eu disse, pastor, que arrumação, está chamando o inferno todinho para cima da menina, né? Ele disse, não, meu filho, aqui é legião. Aí o meu pastor disse assim, deixa ele aí, deixa ele sozinho. E aí teve uma hora, meu irmão, que ele chegou para mim e disse assim, rapaz, aqui é muito demônio, não dá para me tirar não, viu? Ele disse, rapaz, só faltou matar a menina de pé aí. E aí veio o irmão Mateus, homem de Deus, estendeu as mãos sobre ela e foi saindo, um por um. De repente a mãe da menina chegou com um batalhão de mulher de uma igreja dessas aí. Chegou umas 7 mulheres, foi entrando dentro da casa, a gente lá orando, e a irmã derramando azeite nas mãos, batia assim a mão na outra e arregaçava as mangas.
E eu disse, vixe rapaz, chegou a gente agora para... E a menina já estava conversando com a gente. De repente ela passou na frente de todo mundo, não deu paz do Senhor a ninguém. Foi até a menina, pegou assim na cabeça da menina e disse assim, eu quero o chefe daí de dentro. Aí meu pastor disse, vamos embora que agora chegou a facção, vamos embora. A gente foi embora, meu irmão. Então, meus irmãos, há um mal que opera no mundo, cuidado. Mas há uma segunda verdade que Paulo nos ensina, que Deus está no controle de tudo. Quantos podem dizer amém? Deus está no controle de tudo. Há uma terceira verdade, meus irmãos, o triunfo de Deus é certo sobre toda e qualquer ação de Satanás. Quantos podem dar glória a Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Nós já sabemos o final da história. A Bíblia já nos deu o spoiler do que vai acontecer no final dessa história. A Bíblia já nos deu o spoiler. A Bíblia já nos disse o que é que vai acontecer no final de tudo. E o que é que vai acontecer no final de tudo? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Quantos podem dar glória a Jesus nessa noite, meus irmãos? Amém. Oh, glória, fique de pé em nome de Jesus.